Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós, amém? Vamos a continuar em nosso estudo da Palavra de Deus, entendendo que o nosso alimento diário, de fato, vem da boca do Senhor, não é? Diz, não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o estudar a Palavra de Deus, ele se torna substancial, necessário, primordial para a vida de todos aqueles que nele creem. Então, assim, vamos dar sequência no nosso estudo do livro de João. E queria falar sobre Jesus, o Senhor dos Senhores. Nós temos várias expressões, não é? Bem, Senhor Jesus, não é? E essa palavra Senhor é uma palavra muito comum no nosso meio, para definir as pessoas, para na palavra de respeito e demais coisas. Mas, quando estamos lendo esse texto do Evangelho de João, algumas coisas interessantes acontecem neste final do texto. E uma das situações é que nós vemos a Jesus nessas caminhadas, depois que nós lemos o capítulo 17, Jesus caminhando para o Monte das Oliveiras, indo a fazer suas últimas orações, e se preparar para ser entregue aqueles que irão a crucificar. E nós vemos a Jesus tendo os últimos momentos com os discípulos. Depois disso, lhe esperava prisão, açoites, sofrimento, humilhação e a terrível cruz. Mesmo diante desses momentos difíceis e cruéis que estavam por vir, é fácil identificar a Jesus como, de fato, sendo o Senhor. E quando nós falamos de Senhor, falamos de domínio, de alguém que tem o controle, de alguém que domina sobre um outro, não é? E essa palavra Senhor tem um peso grande nesse sentido de domínio. E nós vemos a Jesus, neste momento, de fato, sendo Senhor sobre todas essas situações, sendo que controlava todos esses aspectos. E pensando num texto que o próprio Jesus mencionou lá no livro de Lucas, no capítulo 16, verso 3, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E este texto assim, nos ensina uma situação bem interessante sobre o domínio. E eu entendo uma coisa diante desse texto. Eu entendo que todo ser humano está debaixo de um senhorio. Seja, neste caso, o Deus do dinheiro, Mamon, ou seja, o próprio Deus, a quem você e eu servimos. Então, assim, ao longo das nossas vidas, o ser humano está debaixo do domínio de alguma coisa. Não é? E a ideia é que nós possamos estar ao serviço e debaixo do domínio de Cristo. Esse é o chamamento ao qual Deus nos tem convocado, ao qual Deus nos tem chamado. Que você e eu não fiquemos dominados por outros deuses que não seja Cristo, que não seja o Senhor. Que Ele seja quem governe, quem domine nossas vidas. Então, mas eu não queria falar desse texto em si, eu estou usando só para dar uma introdução aqui. Mas o que eu queria ressaltar nesta noite é que Jesus é o único Senhor dos Senhores. Apocalipse diz, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, em outras palavras, Ele é o único que tem domínio sobre todas as coisas. Você e eu podemos pensar que alguma situação pode ter uma abrangência de domínio grande na vida de alguma pessoa. Porém, esse próprio domínio, ele está debaixo de Cristo. Ele está debaixo de Cristo, do Senhorio de Jesus. Então, esta noite, em este texto que nós vamos ler, do capítulo 18, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, João, capítulo 18, e vamos ler os 11 primeiros versículos. Aliás, irmãos, vamos ir lendo parte por parte, tá? Del capítulo 18, verso 1 hasta o verso 11. Eu identifiquei algumas características que são marcantes em Jesus, que de fato me levam a entender que Ele é Senhor dos Senhores, que esse nome dado por Deus ao próprio Jesus é um nome que marca sua identidade, mas que marca a capacidade ou o tamanho da abrangência que Ele tem diante de todas as coisas. E uma das primeiras coisas que eu encontro neste texto é no versículo 4.
Vou colocar todo o texto aqui para que nós possamos ler. Diz assim, o capítulo 18, verso 4. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Então, a primeira característica que evidencia que Jesus é Senhor sobre todas as coisas é que ele tinha uma plena compreensão de todas as situações que iam acontecer. Será que você e eu temos plena compreensão de aquilo que nos vai acontecer quando nós saímos deste local? Será que você e eu temos compreensão plena, ampla, clara, de lo que vai acontecer amanhã quando você e eu acordemos do nosso descanso? Óbvio que não. Mas Jesus tinha uma compreensão clara de lo que ia acontecer com a vida dele. E diz assim, no momento em que Jesus e os soldados e os guardas do templo chegaram ao jardim, o Senhor Jesus soube que o tempo de ser sacrificado havia chegado. No momento ele soube, ele tinha plena convicção disso. Não só tinha plena compreensão desse fato, mas ainda ele tinha o controle sobre tudo isso. Era o mais maravilhoso, ele estava no controle de todas essas situações. Por isso ele não foi pego de surpresa. Muitos ainda acreditam que quando Deus criou o universo, criou o homem e a mulher, e o pecado entrou, muitos ainda creem que Deus foi pego de surpresa e ele teve que inventar um plano em um momento para resolver essa situação. Ainda há pessoas que acreditam dessa forma. Ainda há pessoas que creem que Jesus estava orando em uma boa e ele estava saindo e os guardas o surpreenderam. Não surpreenderam a Jesus. Jesus tinha o controle e o conhecimento de todas essas situações. Então, com consciência tranquila e clara, ele se antecipou aos próprios inimigos e ele perguntou: quem é que vocês estão procurando? E estes textos, irmãos, nos deixam claro que Jesus, além de ser o Senhor dos senhores, e poder reagir de alguma outra forma, até mesmo fugir ou desaparecer, vamos dizer assim, se for o caso, ele não fez isso, mas os confrontou corajosamente, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. Isso nos traz um ensino básico, fundamental a você e a mim, que somos seguidores de Jesus. Como você e eu temos enfrentado as situações difíceis? Você tem tido a coragem, a graça de Jesus para enfrentar as dificuldades, ou você tem fugido delas? Como você tem se confrontado em momentos difíceis em sua vida conjugal, em sua vida familiar, em seu trabalho, diante das adversidades que elas apresentam muitas vezes? Você tem tido a graça de Deus e a coragem de Deus para resolver essas coisas? Ou preferido ficar escondido ou fugir e não pagar um preço que o confronto requer? Esse confronto de Jesus requeria um preço, era a morte dele. E ele enfrentou isso. Então, você e eu precisamos seguir o exemplo de Jesus. Óbvio que, como nós falamos, nós não temos essa compreensão plena das coisas que podem ser suscitadas daqui a uns segundos. Em nossas vidas não temos, como Jesus tinha, por ser Senhor dos senhores. Nós não temos esse domínio como ele tinha. Esse amplo conhecimento das coisas que iriam se suscitar naquele instante. Nós não temos isso. Mas nós temos o Espírito Santo que pode nos revelar aquelas coisas que são importantes e que podem acontecer com nossas vidas. É por isso que nós precisamos desse senhorio sobre nossas vidas. É por isso que você e eu precisamos nos someter ao senhorio de Cristo. Porque quando nós nos sometemos ao senhorio de Cristo, essas situações são reveladas a nosso coração. E nós então podemos enfrentar essas situações difíceis, contrárias, adversas, com coragem. Com coragem. É o Espírito Santo que nos capacita e que nos dá coragem para fazer isso. Então, uma primeira característica é que Jesus compreendia claramente, ele tinha uma compreensão ampla das situações que estavam acontecendo ao redor dele. Segunda coisa. Deixa eu colocar aqui. Segunda coisa. É que Jesus, como Senhor dos senhores,
era caracterizado, ou se caracterizava nele, o poder que dele fluía. Não é? Ele operou com poder. Leia lá comigo João capítulo 18, última parte do verso 4, até o verso 6. Diz assim: quem é que vocês estão procurando? Perguntou Jesus, né? Jesus de Nazaré, responderam os soldados. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Os soldados não apenas se depararam com um camarada enfraquecido. Os soldados não se depararam com um Jesus que estava querendo fugir das situações, que estava se escondendo. Os soldados se depararam com um homem cheio de autoridade e de poder, que em vez de fugir, los enfrentou e lhes falou palavras que só Deus falava. Essa palavra sou eu, ou eu sou competia a Deus. Essa palavra tinha todo poder e autoridade. E ele se identificou uma vez mais diante dos soldados como sendo Deus. É possível que os soldados tenham sido possuídos por um temor ou por medo. Mas de qualquer forma, diante da declaração de Jesus, esses soldados ficaram apavorados e esmoronaram e caíram no chão. Isso é engraçado. E eles caíram, se espantaram com a expressão de eu sou. Eu vejo muitas vezes, irmãos, dentro da igreja evangélica, um movimento de cai e cai. O pessoal fica só se espantando com o nome de Deus. Caindo daqui para lá. Mas nunca reconhecendo. Você viu os discípulos cair quando ele falava isso? Não, os discípulos não caíram. Quem caíram foram os incrédulos. Quem caíram diante da palavra eu sou, foram os incrédulos. Aqueles que iam matar Jesus. Eles que caíram, não foram os discípulos. Isso para você, irmão. Pense bem nisso. Não entre nessa jogada de cair, que não tem fundamento bíblico para isso. E Jesus nos mostra bem claramente aqui como o nome de Deus é poderoso. Como o nome de Deus pode transformar e fazer coisas poderosas. Aqui fica evidente que o nome de Deus é incomparavelmente poderoso e que não há nada que se compare ao nome de Deus. Aliás, os inimigos de Deus caem e tremem. Mas quem confia em Deus, quem se arrepende, quem se entrega a Deus, eles não caem e tremem. Eles tremem de amor e se postram diante de Deus. É muito diferente que cair. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao versículo 11, diz assim: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nós servimos a um Cristo que é Deus e que com uma só palavra de sua boca pode criar coisas poderosas e maravilhosas. E mais ainda, com uma só palavra, Ele pode dar vida, pode suscitar vida em sua e em minha vida. E a vida de todos aqueles que estão dispostos a recebê-lo. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo dizem o seguinte, em Romanos capítulo 10, verso 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome que é sobre todo nome, que vai acontecer? Vai ser salvo. Todo aquele que invocar. Quem não vai invocar o nome do Senhor, o que vai acontecer? Vai se perder. Todo aquele que invocar vai ser salvo. Quem não invocar, vai perder-se. Vai morrer. O segundo texto de Atos diz assim: e não há salvação em nenhum outro,
porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome que tenha o poder, a autoridade, que tem o nome de Jesus Cristo, que é Senhor dos Senhores, que é Rei dos Reis, que tem o domínio de todas as coisas que nós podemos ver, tanto lá nos céus como debaixo da terra. E entre essas coisas, você e eu estamos. Ele está no controle de nossas vidas. Ele tem o domínio sobre nossas vidas. Então nós precisamos a cada dia mais estar perto dele, porque ele vai nos dominar, ele vai encher nossos corações cada vez mais com seu conhecimento. E as revelações que você e eu precisamos para cada dia, para nosso viver, elas serão reais em nossas vidas. Mas muitas vezes nós não vivemos debaixo do domínio de Deus plenamente. Nós não vivemos debaixo do domínio da autoridade do Cristo. Nós queremos fazer uma autoridade paralela. E aí nós sofremos. Muitas vezes nós sofremos por causa dessa falta de entendimento no sentido de nos sometermos à autoridade de Deus. Nós não reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, como aquele que deve dominar-nos. Você tem que entender que além de você ser filho nesse vínculo de paternidade que nós temos com Deus, nós somos servos, em sentido de servir a um Senhor. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos servos de um Senhor que é Jesus, Senhor dos Senhores. Nós somos amigos de Jesus. Em esse sentido de amizade, em esse vínculo, em el qual a gente tem um pouco mais de entendimento, vamos dizer, em el sentido de conhecermos as coisas uns dos outros. E Jesus diz que Ele revelou a seus servos e não os chamou mais de servos, mas os chamou de amigos. É um outro nível de vínculo. Mas também somos filhos. Mas em este caso nós nos vinculamos como servos a um Senhor que nos cuida, que nos guia, que nos protege. Então, a segunda característica de Jesus é que Ele operou, opera e ainda vai operar e vai continuar operando com poder para manifestar sua glória e seu senhorio. Amém? Terceiro ponto aqui. Vou colocar o texto todo já. Um Senhor, que se chama Senhor de Senhores, Ele não apenas pensa em seu domínio como sendo aquilo que Ele possa comprar ou vender, ou como Ele possa descartar no momento que Ele quer. Em el caso de Jesus, sendo Senhor do Senhor, tendo os discípulos como seus servos, como aqueles que caminhavam junto com Ele, Ele não poupou sua própria vida. Ele cuidou, preservou a seus servos. Essa é a coisa mais maravilhosa de um Senhor, que é Senhor de Senhores. A maior parte dos senhores feudais, eles escravizavam as pessoas e as exploravam até o ponto de elas morrerem. Não estavam nem aí, uma grande maioria. Obviamente, dentro daqueles senhores feudais, havia muitos que cuidavam com mais esmero dos seus escravos. Mas aqui Jesus nos mostra uma coisa bem interessante, que Ele sendo Senhor dos Senhores, Ele preservou, cuidou de todos aqueles que Deus Pai lhes deu. Olha só o que diz o texto. Jesus perguntou outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder. Jesus disse: já afirmei que eu sou. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que esses outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que Ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Depois de confirmar pela segunda vez sua identidade, Jesus se assegurou que seus amigos fiquem livres e não sofram danos físicos naquele momento. Jesus se preocupou com a segurança dos discípulos, mesmo sabendo que ele iria morrer. Mesmo sabendo que iria ser preso, ele cumpriu a risca com todas as palavras que ele tinha falado momentos antes, no capítulo 17, verso 12, quando ele disse: quando estava com eles no mundo, eu os guardei pelo poder de teu nome, mesmo o nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Pois aqui fica claro que naquele momento não
não era importante ou interessante que os discípulos fossem sacrificados. Não era importante. Naquele momento, eles não era substancial que eles morressem junto com Jesus ou fossem castigados junto com Jesus. Porque ninguém poderia substituir a morte de Cristo. Então, nenhuma outra pessoa que morresse naquele momento poderia carregar com os pecados da humanidade. Então, seria uma morte meio que à toa, vamos dizer assim. Só a morte de Jesus seria quem agiria trazendo perdão para a humanidade. Só a morte de Jesus. Então, Jesus preservou toda essa situação, preservou os discípulos. Eles podiam ter morrido junto com Jesus. Eles podiam ter sido presos junto com Jesus. Eles podiam ter sido açotados junto com Jesus. Aliás, irmãos, eles sofreram todas essas situações também, logo depois de que Jesus ressuscitou. Mas já com outro propósito. O propósito pelo qual Jesus estava morrendo, se entregando à cruz, era para que a humanidade possa encontrar salvação nele e possa ser restaurada a sua comunhão com Deus. Então Jesus sabia disso. Sabia que ninguém podia salvar a humanidade. Então, se os discípulos morressem naquele momento, seria uma morte meio que à toa, sem sentido. Porque não salvariam ninguém. Então Jesus os preservou. Jesus preserva seus servos. Ele cuidou com amor dos servos. Por outro lado, fica evidente que o cuidado que Jesus tinha com os discípulos tem não somente com eles, mas também com você e comigo. Esse amor que Deus tem, esse cuidado que Deus tem com sua vida, ou que teve com a vida dos discípulos, tem o mesmo amor e o mesmo cuidado com você que é um discípulo de Cristo. Com você que siga Jesus. Com você que ama a Deus. Com você que anda nos propósitos de Deus. Deus cuida de sua vida de uma maneira poderosa. Deus está cuidando de sua vida de uma maneira amorosa. Ele vai impedir, vai fazer tudo possível para que você não passe pelos caminhos que não são para você passar. Muitas vezes nós entramos em caminhos de sofrimento que não são caminhos que Deus preparou para nós. Muita gente vive no deserto da desgraça, vamos dizer assim. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Não é? Então, Deus nos preserva. Quando vocês têm essa comunhão, quando vocês têm essa intimidade, quando vocês têm esse relacionamento com Deus profundo, de reconhecimento que Ele é teu Senhor, que Ele é quem governa sobre a tua vida, então você entende claramente que Deus vai te levar por caminhos que vão te dar vida e vão te dar alegria, mesmo nos momentos de sofrimento. Mesmo nos momentos de sofrimento. Como é bom sermos servos de Jesus e sabermos que nele estamos seguros. E que nada, nem ninguém pode nos separar ou nos tirar das mãos poderosas de Jesus. Como é bom sabermos que Ele é nosso Senhor. E que nossas vidas estão debaixo de seu domínio. Como é bom saber que não há nada, nem neste mundo, nem fora deste mundo, nem lá nas profundezas, que possa arrancar a sua e a minha vida das mãos de Cristo, o Senhor. É maravilhoso, gente. É maravilhoso saber que Jesus é nosso Senhor. Saber que Jesus é quem domina todas as coisas. E mesmo as trevas, o império das trevas, estão sob o domínio dele. Nada acontece fora de seu consentimento. E por último, irmãos, aqui, só para fechar esta parte. Uma outra característica do senhorio é que Jesus, mesmo sendo Senhor dos senhores, Ele quis cumprir os propósitos do Pai. Leia comigo aqui, João capítulo 18, verso 10 até o verso 11. Diz assim: Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice do sofrimento que o meu pai deu? Uma vez mais, uma vez que os discípulos, aliás, estiveram livres da perseguição ou da situação que os soldados romanos estavam agindo contra Jesus, vemos a Cristo disposto a cumprir os propósitos do Pai Celestial.
diante daquele ímpeto de Pedro, daquela reação que nós vemos meio que normal em Pedro, em el sentido de ser impetuoso, em el sentido de ser metido, né? De se colocar na frente e querer resolver as coisas. Mesmo diante dessa situação de impulsividade e carnalidade com a qual Pedro atuou, no sentido de tentar defender a Jesus, tentar evitar que Jesus fosse à cruz. Gente, quantas vezes já Jesus tinha falado de que ele precisava ir para a cruz? Quantas vezes já tinha dito para Pedro, não é? Essa situação já tinha sido explicada, até chegou um momento de dizer, oh, Pedro, sai fora daqui, capeta. Você não vai atrapalhar em a minha caminhada. Lembra? Quando Pedro chega e diz, não, Jesus, como você vai morrer? Não pode. E a Jesus diz, não, sai do meio, diabo. Sai do meio, Satanás. Então, assim, quantas vezes já os discípulos tinham sido informados dessa situação. Mas chega esse momento e Pedro toma a iniciativa. E vai ao ataque dos inimigos de Jesus. Tentando evitar que Jesus fosse preso. Mas, outra vez, aqui vem Jesus a nos demonstrar na prática o grande amor que ele tinha pelas pessoas. Pedro tinha acabado de decepar a orelha do soldado da guarda, que era Malco, né? E naquele momento, Jesus podia dizer assim, puxa, deixa ele, né? Deixa ele sofrer, que ele fique com uma marca do que ele fez contra mim. Podia reagir de uma forma amargurada, vamos dizer, diante dessa situação, como Pedro agiu, né? Mas não, Jesus agiu de uma forma diferente. E disse assim, fala para Pedro, guarda a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice? Você está pensando que eu não vou para a cruz? Não, eu vou para a cruz. E essa pessoa não tem nada a ver com o que você está fazendo. E aí mostrando mais uma vez como Jesus agiu de uma forma coerente com todos os ensinamentos que ao longo de sua caminhada ministerial passou para a gente. Porque ele vem e cura aquele que é seu inimigo, aquele que está pronto para prendê-lo, aquele que está pronto para levá-lo à crucifixão. Perdão. O capítulo 5 de Mateus, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, ensinando a mais de 5.000 pessoas, Jesus menciona vários versículos, mas há 3 que são relevantes, que têm a ver com isso que estamos falando. Por exemplo, o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus diz assim, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Jesus teve misericórdia daquele cara que estava ferido. Ele não se importou com o que ia acontecer com a vida dele, mas ele se importou na hora com o que aconteceu. O cara decepou a orelha dele. E o que ele fez? Ele teve misericórdia daquele cara. E o curou, não foi? Versículo 44, 43 e 44 desse mesmo texto de Mateus diz assim, vocês ouviram que foi dito, amem seus amigos e odeiem seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. O Senhor dos senhores, Ele tem o controle e o amor tão abundante que Ele não está se preocupando se esse inimigo vai causar-lhe dano ou não. Ele está mais interessado em que esse inimigo receba de seu amor. O Senhor está mais aberto a se doar por seus inimigos que a retrucar uma ação contra eles. E é isso que Jesus fez com esse soldado. Ele agiu com misericórdia. Imagina como foi o momento em que esse cara que estava com a orelha decepada, sangrando, e de repente Jesus vem e coloca a mão e aquilo seja restaurado plenamente. É difícil de explicar essa situação de repente. Mas esse cara deve ter tido uma experiência profunda. Se ele se converteu depois disso, se não se converteu, é uma outra história. Mas uma coisa que fica claro aqui para nós é que esse Senhor dos Senhores, esse Jesus Cristo, seu amor, ele transcende qualquer situação.
Vai além de qualquer situação. Vai acima dos ódios, das imperfeições, das agressões. Ele vai a cobrir todos os nossos pecados. O amor de Cristo, do Senhor, Ele vai abraçar mesmo aquele que não aceita. Mesmo aquele que não aceita. Jesus agiu com misericórdia diante de seu inimigo que injustamente viria prendê-lo. O soldado que fora ferido por Pedro e curado imediatamente pelo toque do Messias. Ele, Jesus, não só tinha controle sobre todas as situações anteriores, mas ele estava pronto para obedecer ao Pai, mesmo até a morte, conforme o apóstolo Paulo menciona em Filipenses 2:8. Todas essas situações, mesmo a morte iminente dele, estavam sob controle. Por isso ele é o Senhor dos Senhores. Todas as situações que aconteceram com Jesus, desde seu nascimento, desde antes da fundação do mundo, aliás, elas estavam debaixo do controle dele, e elas estão debaixo do controle dele. Por isso ele é o Senhor dos Senhores, porque ele tem domínio sobre todas as coisas. E você e eu precisamos ser dominados por ele. Você e eu precisamos nos entregar a ele plenamente. Você e eu precisamos que ele domine e nos guie a cada dia, em nossas vidas, a cada instante. Muitas das coisas que nós fazemos, às vezes las fazemos igual que Pedro, carnalmente. Não é? Efusivamente, sem pensar. Ou pensando, mas pensando em nossa carnalidade. Muitas das vezes atuamos igual que ele. Mas Cristo não quer que nós atuemos como Pedro atuou naquele momento. Jesus quer que nós hajamos debaixo do seu governo, debaixo da sua autoridade, entendendo que Ele é um Pai amoroso, entendendo que Ele é um Deus que nos ama, que nos ama tanto, que se entregou na cruz por você e por mim. E que hoje reina sobre todas as terras, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, mas que você e eu precisamos entrar e viver debaixo desse domínio. Para concluir, irmãos, podemos dizer então que Jesus é Senhor dos Senhores porque Ele compreendia e tinha uma ampla compreensão de todas as situações. E nenhuma dessas situações, mais uma vez volto a dizer aqui, nenhuma dessas situações estavam fora de seu controle. Ele, sendo Senhor dos Senhores, operou com poder, curando esse soldado, mostrando assim seu grande amor e sua infinita misericórdia por todos os seres humanos. Jesus, sendo Senhor dos Senhores, pensou não só nos problemas que teria que enfrentar, mas pensou primeiramente em seus amigos. Lembre-se sempre que quando você está em uma situação difícil, Ele está pensando em você. Ele está querendo ajudá-lo, Ele está querendo interferir em sua situação, Ele está querendo trazer bênção sobre sua vida, Ele está querendo trazer consolo ao seu coração, Ele está querendo trazer graça sobre sua vida, autoridade para que você possa passar por determinadas situações. E por último, Ele, como sendo Senhor dos Senhores, cumpriu com o propósito do Pai. O Pai tinha um projeto para Jesus e ninguém mais iria cumprir, mas Ele tinha que cumpri-lo. Ele decidiu, sendo Senhor dos Senhores, sendo quem tinha todo o domínio, Ele decidiu se someter ao próprio domínio para cumprir um propósito, que era ir para a cruz, derramar seu sangue em benefício de todos nós. Depois Jesus, o Senhor dos Senhores, a quem nós servimos e certamente que certamente Ele deve ser não só nosso momento, mas nosso modelo, mas Ele deve ser, de fato, o motivo de nossa existência. Ele não apenas precisa ser um modelo em que eu me quero espelhar, mas Ele tem que ser, de fato, a essência de minha vida, que me leve e me conduza a entender que Ele é o Senhor sobre todas as coisas e que é o Senhor sobre minha vida. Ele nos ajudará a enfrentar as dificuldades diárias. Será Ele que nos ajudará a amar e a perdoar nossos inimigos. Não é? E por último, será Ele que nos ajudará a cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Muitas vezes nós não alcançamos perdoar nossos amigos e nossos inimigos. Não alcançamos perdoar nossos familiares. Não alcançamos abrir nosso coração para expressar nosso perdão.
E é porque muitas vezes nós ainda estamos dominados por nós mesmos, por nossos próprios egos, por nossa própria razão, por nossas próprias reivindicações. E você e eu precisamos nos someter ao domínio de Cristo, para que só assim possamos liberar perdão para todos aqueles que são inimigos, ou amigos, ou familiares que nos estão machucando, que nos machucaram. E por último, será Ele que nos ajudará a cumprir todos os propósitos que Deus Pai tem para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para essa comunidade. E enquanto nós como comunidade, enquanto nós como indivíduos, não estejamos sometidos ao senhorio de Cristo, nós não vamos cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Por isso precisamos someter, quebrar nossos corações, nos humilhar perante a presença de Deus e deixar que o Senhor possa dominar plenamente nossas vidas. Amém, querido?